Quanto o seu assessor de investimentos ganha quando você segue um conselho dele? Não sabe, né? Agora, por que você nunca se perguntou isso? Milhares de brasileiros descobriram da pior forma possível que essa é a pergunta que ninguém faz, por não ser indelicado. Ela vale literalmente o patrimônio de uma vida inteira. O caso que eu vou te contar hoje, ele envolve dezenas de bilhões de reais e as 3 maiores plataformas de investimentos que a gente tem hoje no Brasil. E eu não vou falar hoje sobre um golpe, vou falar sobre a quebra de confiança, que infelizmente nos dias de hoje virou um produto. A confiança hoje, ela é um produto. Fala galera, Caio aqui. Hoje estou de óculos escuros porque eu estou no modo investigador. Mas a canequinha, ela entrega o meu coração de que ainda é peludo. Então vamos lá. O que eu vou te explicar hoje começa num fato simples, um CDB pagando juros bom demais, mas acaba num lugar onde você não esperava. A descoberta que a pergunta mais importante não é sobre o investimento em si, mas é quem ganha o quê quando eu digo sim para o meu assessor de investimentos. Se você quer entender como o jogo funciona e não só ficar na torcida, torcendo lá para que as coisas deem certo, se inscreve no canal porque aqui é um lugar onde a gente pensa mais e é o que move os inquietos que estão inscritos aqui. O caminho de hoje ele tem 4 paradas. O primeiro, como um banco médio captou bilhões prometendo algo muito bom para ser verdade. Segundo, as prateleiras, ou seja, qual é o papel das 3 maiores corretoras do país nessa história. Terceiro, porque esse tipo de golpe, ele não é algo pontual, ele é algo comum, pelo menos o princípio por trás dele é algo comum. Por último, como que você pode se blindar. Algumas perguntas e alguns conceitos que você precisa ter em mente para que você se torne uma pessoa muito mais difícil de ser feita de trouxa. Então fica comigo aqui até o final desse vídeo. Todo escândalo financeiro, quando você desmonta, ele tem uma promessa muito boa que não fecha a conta. O Banco Master, até alguns poucos anos atrás, ele era uma instituição que quase ninguém conhecia. Ela era uma corretora nos anos 70, décadas como algo muito discreto. Em 2018, o Daniel Vorcaro comprou e em pouquíssimo tempo uma empresa que tinha aproximadamente 200 milhões de patrimônio cresceu para 7 bilhões. Isso é um crescimento de 20 vezes em pouco mais de 5 anos. Como que faz para crescer desse jeito? Com isca, com um produto que entrega muito mais do que o resto do mercado está prometendo. O CDB, caso você não conheça, é basicamente você pega o seu dinheiro, empresta para o banco vai emprestar para outra pessoa, ele fica com essa diferença que se chama spread e ele te paga ali um valor que normalmente está atrelado a uma taxa chamada CDI. O que é CDI? Quando o banco não tem dinheiro e ele não vai emprestar com você, ele empresta de um outro banco. Essa taxa interbancária se chama CDI. E o mercado, ele costuma pagar ali no máximo 110% do CDI. O Master, ele estava pegando emprestado a 130, 140, às vezes 150% do CDI. E para quem juntou ali durante a vida 50, 100, 200, 500 mil, 1 milhão de reais, ele viu essa oportunidade, caramba, isso é um presente, até porque CDB é visto como algo extremamente seguro, porque até 250 mil tem o FGC, que é um fundo garantidor de crédito. Mas quando alguém está pagando muito mais para pegar o seu dinheiro, é porque ela está precisando mais ainda. Ela possivelmente está tapando algum buraco com o seu dinheiro. É aquele velho papo. Se eu vou no açougue e a picanha tá custando metade do preço, alguma coisa não está certa. Em novembro de 2025, o Banco Master ele foi liquidado e junto dele caiu o grupo inteiro, incluindo o Banco Will, que tinha sido comprado em 2024, que era uma subsidiária desse conglomerado. E muita gente tinha dinheiro no Banco Will e não fazia ideia de que, na verdade, o dinheiro era do Master. E guarda essa lição, você não precisa saber aonde você está colocando, mas quem é o dono do lugar onde você está colocando o seu dinheiro. O conglomerado inteiro, para você ter uma ideia, deixou um rombo de 47 bilhões para o FGC. Isso é o maior acionamento da história do FGC. É mais do que o orçamento anual de alguns estados do Brasil. Qual que é o problema de tudo isso? Lembra que eu falei? Existiu o FGC. Ele cobra até 250 mil, então todo mundo ficava naquela, se quebrar o FGC, ele me dá um jeito. O problema é que muita gente colocou mais do que o limite. 500 mil, 1 milhão, 2 milhões. E como que um banco
que estava fazendo uma promessa impossível alcançou tanta gente? A verdade é que ele não alcançou esse produto. Ele também foi oferecido para você. Olha só, o Master em si não bateu na sua porta, mas ele estava na prateleira de produtos de empresas que você conhece. Segundo os números levantados na imprensa, a XP ela distribuiu 26 bilhões de reais em CDBs do Master. O BTG Pactual na casa de 6 bilhões e meio e o Nubank aproximadamente 3. Somadas as três maiores, elas distribuíram em torno de 35 bilhões e meio de reais. Mas distribuir produto de terceiro é uma atividade legal. A pergunta na justiça não é se eles podiam distribuir, mas como eles distribuíram. Deixaram claro o limite do FGC? Ofereceram um valor acima do limite da cobertura, inclusive usando o argumento do FGC? E é exatamente isso que alega uma ação civil na Abradecon, que é uma associação de defesa do consumidor contra a XP, BTG e Nubank. A ação pede 100 milhões de reais como uma forma de indenização e acusa as instituições com falta de informação e uso do FGC como se fosse uma muleta para empurrar produtos ruins. Ou seja, a garantia do fundo era usada para induzir a sensação de que aquela compra ela era segura, que ela não tinha risco. A ação está em trânsito. A XP classifica isso como algo oportunista. Independentemente de acusações e sentenças, o fato é que pessoas receberam comissão por vender esses CDBs. E eu quero te pedir aqui um negócio rápido enquanto eu dou um gole no meu cafezinho aqui, sabor cachorrinho feliz, que se esse vídeo aqui tá fazendo sentido para você, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho. Por quê? Tanta gente inteligente que tem ensino superior, pessoas que não fazem compras impulsivas, elas caíram no conto do vigário e colocaram praticamente o dinheiro de uma vida inteira num lugar onde elas perderiam tudo no futuro. Existem alguns mecanismos por trás, é importante que você saiba. O mais antigo de todos é o viés da autoridade, onde você terceiriza o julgamento para quem parece ser entendido. Um cara de terno e gravata, um detetive de óculos escuros. Se tá num aplicativo famoso, é porque ele deve ser bom, alguém deve ter conferido. O segundo gatilho é o efeito halo. A confiança da marca, ela escorre para o produto que ela exibe. A prateleira, ela empresta o brilho dela para o que está em cima. E, óbvio, também tem um aspecto da prova social. Se está todo mundo comprando, deve ser bom. O primo, o cara do trabalho. E repara que nenhum desses três mecanismos, ele faz uma análise em si do produto. Ele olha a embalagem, a vitrine e, no fundo, aquele produto com um rendimento impossível, ele passou ali batido. Ainda mais se foi o seu assessorzinho que recebeu uma comissãozinha para te oferecer. E ele estava vestido de terno e gravata e estava perfumado. O cérebro humano ele é um auditor rigoroso. Basta você ter um selinho de mais vendido que aí tá tudo certo. Ou basta ser oferecido por um cara de terno e gravata. Estar à venda num lugar respeitado não é um atestado de segurança. São duas coisas muito diferentes e dezenas de bilhões de reais acabaram de provar isso. Ok, Caio, mas e se foi um acidente? Será que foi má intenção do meu assessor? Eu não posso afirmar isso, mas vamos para alguns históricos documentados aqui. Vamos falar a maior das plataformas, que é a XP, porque é delas que tem mais registros públicos. O primeiro registro são as COIs. Talvez você já tenha ouvido falar. A COI é o Certificado de Operação Estruturada, um pacote que combina ativos e regras com a promessa de proteção parcial do capital. No papel é super sofisticado. Na prática, reportagens documentam vários investidores processando a XP por perdas nessas COIs. Produtos que foram vendidos como produtos seguros. Casos como as COIs ligados a empresas que despencaram, segundo o registro. E esse já é uma decisão judicial. O Supremo Tribunal da Justiça manteve uma condenação da Justiça por falha no dever de informações no processo de operações estruturadas. O parecer técnico da CVM entendeu que a corretora ela destacou os ganhos e minimizou os riscos de forma indevida, sem colher do cliente uma consciência prévia de que ele sabia o que estava comprando. O terceiro registro, e isso é um problema latente. É um problema que ele não é ilegal, mas eu considero que é imoral, no mínimo imoral. O assessor de investimentos, ele é remunerado de forma que ele ganha uma comissão pelo produto que ele vende. E produtos diferentes
dão comissões diferentes. Logo, se ele tem um produto A, produto B, e o produto A ele tem uma comissão maior, existe uma tendência de que ele te ofereça o produto A, mesmo que esse produto não seja o melhor para você. Inclusive, existem relatos públicos de clientes e investidores, onde existem pacotes de incentivos que na semana X, tal produto, quem vender ganha uma comissão diferenciada. Quem já esteve lá nesses pacotes, pelos relatos, as COIs e esses produtos todos que deram problema no futuro. Agora junto os 3 registros: a condenação mantida no STJ por informação falha, os processos nas COIs vendidos como operações seguras e o modelo de comissão que premia a venda e não o acerto. O caso Master então deixa de ser um raio num céu azul e ele passa simplesmente um momento onde o sistema falho de investimentos no Brasil encontrou um momento perfeito para escalar. E quando o risco estourou, sobrou para quem? Para XP? Para o assessor? Não, sobrou para você, trouxa, que acreditou cegamente no seu assessor. Mas calma, se você chegou até aqui com raiva ou com vontade de tirar tudo da XP e enterrar no quintal de casa, calma. A lição não é fuja, é entenda como funcionam as coisas e aí age a partir delas. Primeira coisa, o seu assessor ele tem que ser remunerado pelo aquilo que ele tem de rendimento na sua carteira e não pelo produto que ele te vende. Então existe 2 modelos de assessoria. Um modelo onde ele ganha comissão pela venda e onde ele ganha comissão pelo rendimento da sua carteira. Sempre prefira esse caso aqui, esse segundo caso. Mas para você saber, você tem que perguntar, né? Então chegue para o seu assessor e pergunte para ele como você é remunerado. E existe já uma lei que respalda isso. Você tem o direito de saber como a sua comissão a um produto que você está comprando, ela é direcionada. Outra coisa muito importante de você saber é, todo investimento ele é um empréstimo. Então, o CDB, você está emprestando seu dinheiro para o banco. Se você está comprando uma ação de uma empresa, você está entregando dinheiro para ela te dá um papel para que ela use esse recurso para fazer a empresa crescer. Mas se a empresa encolher, o seu papel ele diminui de valor. Então, você tem que comprar coisas que você acredita naquilo. Então, eu vou comprar ações do Google. Você está dizendo que você acredita naquele negócio. Essa é a mentalidade certa. Você tem que acreditar no negócio. Baseado em evidências, não baseado em achismos e nem posição política da empresa. Baseado naquilo que você enxerga com seus olhos lúcidos. E se o ganho prometido ele está muito acima da média e o risco ele não está escancarado, saiba, ele está ali, ele só não está de forma aberta. Você já deve ter visto várias empresas aí prometendo 2,5% ao mês. Deixa eu te falar uma coisa, o cara que te vende, ele ganha mais 1%, significa que fora o escritório, fora a empresa que está fazendo todo o trâmite, ou seja, no fundo, ele tem que ter um negócio que renda 8% ao mês. Você tem noção? Cara, isso é impossível. Então foge dessas empresas que te prometem uma rentabilidade garantida. Não existe nada garantido. No máximo, um CDB vai te prometer algo reduzido. E ainda assim, existe sim um risco. O Master provou isso. Então, qual instituição você vai colocar um CDB? Separa, usa o FGC, usa 205, se você tem mais de 250 mil, bota no máximo 250 mil em cada instituição, para você estar coberto. E também não vai colocar daqui a pouco lança um banco mínimo, não é mais master, é mínimo. Aí você vai lá e tá prometendo 150, não vai colocar lá o seu dinheiro, 150% do CDI, não coloque o seu dinheiro lá, não seja burro. Mais um conselho, esses produtos de nome bonito, COI da vida e etc. Esses produtos que você não entende direito, que o cara explica, que você não entende nada, se você não entender, não compra. Não tenha vergonha. Vergonha é você perder dinheiro, porque você acreditou no cara de terno e gravata. Isso é vergonhoso. Agora você dizer, não quero, porque eu não entendi direito para onde está indo esse dinheiro, como que rentabiliza, como que é possível entregar 2,5% para mim, e remunerar toda uma cadeia por trás. O cara vai te contar uma história linda, cara. Uma história linda. De tirar lágrimas dos seus olhos. Você precisa entender também qual é o risco. O que pode dar errado. E documente toda a conversa. Porque se te prometerem uma coisa no ao vivo e depois disserem pra você, não, mas eu não falei isso não. Aí você, que dorme com essa. Porque é o seu dinheiro. E infelizmente existem
Muitas pessoas mal intencionadas. Não tô dizendo que são todas, mas existem muitas pessoas. E eu vou te dizer, no mercado financeiro é a maioria. O pessoal da Faria Lima aí vai ficar puto comigo, mas é verdade. E se você é honesto, você sabe disso. Até se você é desonesto, você sabe que as pessoas elas estão mais preocupadas com a própria comissão do que efetivamente com o cliente que elas estão atendendo, né? Você sabe disso, né? E óbvio que eu vou fazer o meu jabazinho aqui, então, se você não quiser ser feito mais de trouxa, por falta de conhecimento, muitas vezes até você não consegue nem estruturar o seu fluxo de caixa, falta de sistema, me chama. A minha mentoria ela é exatamente sobre isso. Ela te entregar todo o conhecimento que você precisa para ter uma estrutura sólida e não ser feito mais de trouxa, comprando produtos que não fazem sentido, COIs, e tem outros até empurrados por banco, um seguro que está mal dimensionado, que não te protege na hora da tua necessidade, uma carta de capitalização, enfim. E também o segundo pilar da mentoria é estruturar o teu fluxo de caixa de uma forma automatizada. Tudo que entra, tudo que sai, quando sai, para onde vai, enfim, você literalmente tomar as rédeas da sua vida financeira. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar um like, fortalece muito. Esse tipo de vídeo me dá um trabalho pra caramba, encaixar no meio de todas as outras coisas que eu faço. É eu que edito, então se inscreve no canal e compartilha com um amigo que já foi feita de trouxa por um rapaz aí de terno e gravata do mercado financeiro. Um abraço e bora pensar mais.